Depoimento de João Restife para o Museu da Televisão Brasileira, em 19 de julho de 2001. O seu nome? João Restife. É esse o seu nome real? É o meu nome real. E também o nome artístico? Artístico. A única coisa que eu cortava o E no final, por problema de banco na época, de falsificar um cheque, eu então cortei o E, deixava os dois Fs, então você não conseguiu mais falsificar. Quero saber local e data do seu nascimento. Eu nasci aqui no interior de São Paulo, numa pequena cidade, é aquele narizinho do mapa do estado de São Paulo, chamado Caconde, divisa com Muzambinho, Poços de Caldas e Guaxupé. Data? 27/6/25. Quero saber um pouco a respeito dos seus pais. O meu pai era siciliano. Ele veio em 1900 para o Brasil, e mais ou menos em 1908, casou-se com a minha mãe, que era italiana também, só que ela era da outra parte, de Messina. E eles se casaram, e aí eu tive 7 irmãos. Olha, somos 7 irmãos. Nome dos seus pais? Paulo Restife. E sua mãe? Severa Papalia Restife. Ela era calabresa. Quero saber a profissão dele. Comerciante. Papai veio, ele tinha casa comercial lá em Caconde, quando eu já nasci, eu era o caçula, ele já tinha umas 4 ou 5 casas comerciais. Ele tinha padaria e confeitaria, ele tinha armazém, tinha bar, ele tinha barbearia. Ele tinha uma porção de casas comerciais, cada filho tomava conta de um, inclusive as minhas irmãs. Quero saber como é que foi a sua infância em Caconde. A minha infância foi muito boa, porque eu, como era o caçula, eu com 5 anos sabia ler e escrever. Não era nenhum gênio, uma pessoa bem comum, bem simples que eu sou. Mas as minhas irmãs nas escolas, elas me ensinavam. Então, com 4, 5 anos, eu já lia, escrevia direitinho, acompanhava os jornais. O papai assinava, naquela época, Correio Paulistano, o Estadão de São Paulo vinha lá. Então, a gente acompanhava, minhas irmãs, meus irmãos, meu irmão mais velho e todos. E eu aprendi. Aí eu vou para a escola, vem a Revolução de 32, suspenderam as aulas. A minha cidade foi invadida, então nós acompanhamos a Revolução de 32 direitinho, eu trazia um ano na escola. Houve a invasão, que ali é a divisa com Minas Gerais. As tropas vieram de Muzambinho, invadiram a cidade de Caconde e ficaram lá uns 4, 5 meses, até que terminou, em 9 de julho terminou. Aí só pude recomeçar a escola no ano seguinte. Mas eu já sabia ler e escrever, então eu acompanhava tudo em 32. Uma infância feliz. Totalmente feliz. Com muita macarronada na mesa? Muito. Bastante macarronada, polpeta e outras coisas mais. E um Feitas vinhozinho. pela mamãe? Totalmente. A mamãe, cozinheira de mão cheia. Minha irmã mais velha também cozinhava divinamente bem. Quando é que você veio, ou a família veio para São Paulo? Não, minha família nunca veio. Eu tinha um irmão que chegou a diretor da Guarda Civil de São Paulo. Hoje ele é aposentado como coronel da PM, que participou em 32 da Revolução, como menor ainda, com 17 anos. Ele estava aqui, então eu vim morar com ele, porque eu já estava com 15 para 16 anos e não conseguia, porque o interior, na minha cidade, só tinha o primeiro ano do grupo escolar. Então eu vim para fazer o ginásio, então eu vim para estudar. Fiquei morando com ele aqui na Rua do Seminário, naquela época. Então você 40. Veio para São Paulo ainda bem pequeno? 15 anos. E quando é que você começou a sua carreira artística? Aí, como eu estava na Rua do Seminário, estava sempre pertinho da Record, e ali fiz umas amizades boas com artistas e assisti sempre shows ali, estudando e tal. Rádio Record, ali na Rua Direita, naquela época. Estou falando em 41, 42, 43. Então conheci muita gente ali, acabei fazendo muita amizade com o Blota, ele era solteiro ainda, ele me colocou no rádio, Blota Júnior, me colocou no Rádio Teatro da Record fazendo pontinhas. Então você começou como radioator em rádio teatro na Rádio Record. Exatamente. E daí então veio a oportunidade de fazer peças, me convidaram para teatro, e eu, estudando, e fazia umas pecinhas no Teatro Colombo, com os mambembes da época, e viajei todo o Brasil, para lá, para cá. Quer dizer que você logo foi também ser ator mambembe? Exatamente. Você era um camaradinha valente?
Eu gostava curioso, vamos dizer, eu era curioso, gostava de ver tudo, acompanhar tudo e fiz boas amizades todos esses anos. Você era uma boa praça. Isso sim, não tem dúvida. Eu sempre fui um bom amigo dos amigos, isso é a minha qualidade. Viajou em Teatro Mambembe por que cidades? Você se lembra? Lembro. Minas Gerais inteirinha, com João Rios, companhias Totó, companhia Nino Nelo, o estado de São Paulo, não preciso nem dizer. Daqui para o sul. Você está citando grandes companhias da época. Não, eles, como Mambembe, quer dizer, eram pequenas companhias para viajar, médias, né? E pequenas. Eu só vim trabalhar em grandes companhias anos depois, já em São Paulo. Mas aí houve um dia em que você foi convidado, aí você já era mocinho, exatamente, pelo Mazzaropi, famoso comediante, para fazer um teste. Fale sobre isso. O caso foi o seguinte, o Mazzaropi é meu amigo lá da esquina, o Juca Pato, esquina dos artistas ali, famosos e tudo. Então o Mazzaropi foi convidado para estrear na televisão, fazer um programa teste, seria hoje o programa piloto. Só que a turma da televisão era tudo de rádio teatro, não tinha aquela tarimba de conversar, fazer o escada para o ator, cômico, aquele negócio todo. Então ele conversou com o Costa Lima lá. Costa Lima era o diretor. Da Tupi. Ele falou, eu preciso de um elemento aqui, base, para fazer o escada comigo, mas eu vou trazer do teatro, companhia de Mambembe, coisas da esquina ali, tudo. E o Costa Lima autorizou. E ele me escolheu, o Mazzaropi, que já tinha me assistido aí trabalhar e coisa, ele falou, você serve, eu quero você, vamos fazer esse programa, teste. Eu aceitei. Nem cachê tinha, naquela época tudo no amor, né? Viemos, fizemos o programa, foi em 51, mais ou menos no mês de carnaval. Dali já saiu contrato para mim, contrato para o Mazzaropi de 2 anos de patrocínio, se não me engano era até o Que Bom. E ficamos com 4 anos com esse programa no ar. E você era um rapazinho bonito? Não, eu era apresentável, vamos dizer. Como diz aquela piadinha, né? Eu sou pobrezinho, mas sou limpinho. Quer dizer, eu era higiênico, eu era perfumado, me apresentava. Não perfumado de bicha, né? Mas perfumado higiênico. Qual é a sua estatura? 1,70. E bem magro sempre? Sempre bem magro, sempre 65 quilos. Agora que eu estou com 70, depois dos 70 anos, né? Mazzaropi. O que foi o Mazzaropi para você? Bom, o Mazzaropi, um grande colega, um homem inteligentíssimo e um ator engraçadíssimo. O que é que eu digo? O Oscarito no Rio e Mazzaropi em São Paulo, nada até hoje superou os dois no setor de graça. Prova que ele... E o dia que ele deixou a televisão e foi para o cinema, nunca mais voltou à televisão. E quando ele foi para o cinema, houve até uma passagem interessante que o Abílio Pereira de Almeida, vendo lá no Nick Bar, aquele programa no ar, ele estava escrevendo Sai da Frente. Ele então achou que o Mazzaropi seria o ideal para fazer aquele papel. Ele foi na casa do Mazzaropi, no Itaim Bibi, o Mazzaropi tinha uma bela casa, ele pensou que ia encontrar o Jeca Tatu ali, ver aquele tipo que o Mazzaropi fazia televisão. Quando chegou, viu, não é nada disso, o Mazzaropi tinha uma casa alinhada, com garçons, maître, tudo alinhado lá. Nós acertamos tudo e ele foi lá, leu a peça pro Mazzaropi. Aí ele falou, Mazzaropi, eu estou com ordem do Zampari te oferecer 500 mil para você fazer o papel aqui do Sai da Frente. Ele gostou da peça, do papel e tudo. O Mazzaropi deu um pouco de tempo lá, depois tomaram mais um uísque, mais uma coisinha e tal. Aí o Mazzaropi disse, olha, disse para o Zampari o seguinte, eu faço o papel, gostei, nunca fiz cinema, vai ser a primeira vez, mas eu quero 1 milhão, meu cachê, porque eu faço muito show e ganho muito dinheiro, tenho uma boa situação, então não tenho necessidade de fazer cinema, mas eu faço agora. Ah, mas ele não vai aceitar. Então leva mais este recado. Eu estava do lado, eu vi. Se o Zampari, se o filme meu der algum prejuízo, eu cubro. Porque eu sei o público que eu tenho no Brasil, que eu viajo o Brasil inteiro e tudo. E aí nunca mais saiu do cinema. Quero que você explique então esta fortaleza que era o Mazzaropi. Não apenas um grande comediante, um humorista, um homem de talento junto ao público, mas um homem também de muito talento quando se tratava de fechar contratos. De muita visão, sem dúvida nenhuma. Esse caso é que eu estou contando que ele fez. Toda vez que ele tinha shows, então ele fazia muitos circos e teatros no Brasil todo.
Então, todo artista já vai para fazer show, leva 50% da casa, que é o nome dele. Vai pagando sobrinho. Hoje é Zé Fidelis. Quando ia o Mazzaropi, não vou por menos de 60% ou 70%. Quer dizer, você vê que ele já tinha uma visão sempre acima. E ele era um caipira? Ele era nascido ali em Taubaté, um caipira de nascença, filho de italiano e coisa, mas a inteligência era nata nele, tinha aqui a sabedoria. Quer dizer que o tipo que ele faz no cinema e que ele fez também na televisão era realmente parecido com ele, um caipira esperto. Exatamente, é bem parecido com ele. A fala, a pronúncia, tudo aquilo vem de dele, então aquilo veio engraçado com ele, ele aproveitou aquilo tudo. Mas eu quero falar de João Restife. João Restife, que ficou com o Mazzaropi muitos anos e fez muitos trabalhos, também na TV Tupi de São Paulo, não ficou só como comediante, passou a ter também um cargo de direção de um teatro. Exatamente. Como eu vinha do teatro, eu tinha muita amizade no meu meio teatral ali, na esquina, com colegas, companhias que eu trabalhei, outras que eu não trabalhei, mas tinha uma amizade. Então, havia o teatro, o grande teatro Monções naquela época, lançamento do prédio Monções, ali em frente à Câmara Municipal. E então, havia problema de espetáculos. Toda segunda-feira tinha que apresentar um espetáculo. Eu conversei com o Cassiano naquela altura, o Cassiano era nosso diretor ali, na área de televisão. Falei, Cassiano, você precisa toda segunda-feira um espetáculo. Eu assumo isso, mas eu quero isso, assim. Ele falou, se você me trouxer um espetáculo bom, toda segunda-feira eu te dou isso que você está pedindo. Que era salário, posição, situação, passagem, quando eu precisasse ir ao Rio para completar a companhia, com um hotel, tudo. Eles me deram tudo. Então eu assumi. Toda segunda-feira, passado o final de 51 mais ou menos para 52, eu assumi o Grande Teatro Tupi, sempre teve um espetáculo. Então todas as companhias do Brasil, Dulcina, Procópio, Eva, todos eles estrearam em televisão aqui em São Paulo, fazendo televisão exatamente nesse programa no qual eu comandava no ponto de vista. Eu era o intermediário entre a direção da Tupi e as companhias. E mais Sérgio Cardoso, Tônia Carreiro, Paulo Grande, exatamente. Murinô, Fernanda Montenegro. Então vamos rememorar um pouco. A televisão Tupi, que foi pioneira e que começou em 1950, logo lançou o TV de Vanguarda, que era aos domingos a cada 15 dias. Exatamente. Depois, em seguida, já lançou o Teatro das Segundas-Feiras, com espetáculos de fora. Companhias... Não, o Teatro de Segunda-feira é mais antigo do que Foi o primeiro, então. O Teatro de Segunda-feira foi o primeiro. Tanto quando eu vim para a televisão, dali uns dias já tinha companhia de teatro. Após isso é que veio o Teatro de Vanguarda, de Comédia. O TV de Comédia, do qual participei de diversos. Então você realmente foi pioneiro em grandes teatros na televisão. Sem dúvida nenhuma. Sob sua responsabilidade, João Restife. Exatamente. Inclusive, o primeiro programa humorístico da televisão brasileira foi exatamente do Mazzaropi, o primeiro programa patrocinado que durou 4 anos, que era o Rancho Alegre, que nós fizemos no comecinho de 51. Eu quero que você fale um pouco sobre A Bola do Dia, do Walter Stewart, que era um quadrinho pequeno e no qual você tinha um papel constante. Sempre, exatamente. O Stewart é uma figura espetacular, a televisão deve muito a ele. Ele era um criador. O Stewart, a graça dele não é essa graça falada, nada assim, nossa, que nós falamos. Ele tinha aquela graça do Buster Keaton, mímicas, ele era muito de mímicas. E aí houve até uma passagem no 4º centenário, na Bola do Dia, a gente fazia ao meio-dia, 5 minutos para ele fazer a Bola do Dia, tinha um patrocínio à parte. Não era no final da tarde, à noite? Não, ao meio-dia, entre meio-dia e meia. Durante o dia, foi quando a televisão começou a funcionar. Mas durante o dia. Começou à noite e depois é que foi para o dia? Não, a Bola do Dia começou sempre no dia. À noite tinha o Bombril, que é o grande circo. Ok. E então, você estava contando... Isso, foi no 4º centenário. Então, no 4º centenário, a gente fazia a gozação do dia, lia nos jornais a piada do dia, então a gente combinava ali e tal, é esse o negócio, então eu, ele, o Davi Neto e sempre mais alguém que precisasse, Mário Bueno, todo mundo patrocinava, ajudava a gente ali a fazer a Bola do Dia. E então, nesse dia seguinte ao grande festa do 4º centenário, os aviões lotaram São Paulo jogando aquelas estrelinhas,
que era feito de papel metálico, esse papelzinho de cigarro. Laminado. Exatamente, o laminado. E os holofotes do exército cobrindo todo o céu ali. Então foi uma beleza. Eu estava até no Paissandu, sítio Paissandu. E nós vimos lá que alguns pacotes vinham inteiros, que eram uns pacotes de 3, 4 quilos, que soltavam e saía a estrelinha. E pegaram alguns. Pacotes não abriram. Não abriram e pegava da cabeça e você desmaiava, né? Não houve nenhum caso fatal, mas... Então, e no dia seguinte esse negócio ficou um pouco de gozação e nós colocamos na bola do dia. Então o Stuart fez uma estrela desse tamanho, que a estrelinha era assim, tinha 10 centímetros. Ele fez uma estrela de meio metro lá de cima, e na hora H, ele está vendo, não, estrela, tá, estrela, tá. Ele joga aquela estrela, eu caio desmaiado e estava fazendo a gozação do dia, né? 3 dias de suspensão, e eu estou, fomos gozar a direção da Tupi, né? Porque quem organizou essa festividade foi o Enéas Machado de Assis, que era diretor-geral das emissoras associadas. Exatamente. Você fez muitos amigos nessa época? Fiz. Cite alguns. O meu amigo Laudo Natel. Eu era São Paulino, frequentava lá, mas ainda... Aí ele, um dos dias eu estou lá na diretoria de São Paulo, no Ipiranga, falou, mas você não estava fazendo um programa ontem com o Mazzaropi? Ele é muito fã do Mazzaropi. E um deles, lá o Natel, ele falou, eu já tinha te visto aqui no São Paulo. Ele, nessa altura, ele não era presidente, não, ele era secretário do São Paulo. Depois foi a presidente, depois foi a governador e tudo, e continua meu grande amigo até hoje, o Laudo Natel, então, para citar um dos nomes conhecidos, populares. E dentro do ambiente artístico? No ambiente artístico, todos eles. Um grande amigo que eu tive, gostei muito dele, saudoso amigo, o Procópio. Tem uma passagem interessante. Como é que era o Procópio? O Procópio é o seguinte, ele é um bom vivan, autodidata, inteligentíssimo, um crânio, o melhor ator brasileiro. Franzino e mandão. Mandão. Então um dia eu saí com ele da Tupi aqui, o ensaio era das 4 às 6, a gente ia jantar no Gigeto, eu e ele, a mulher dele ficava organizando esse negócio de cenários e tudo, para depois fazer o espetáculo às 10 da noite. E ele assinava comigo todo ano 10 espetáculos contato. Ele fez durante 6 ou 7 anos seguidos. Ele fez 10 peças por ano aqui no Tupi. Então, um dia saindo com ele aí, aquele negócio ficou feio, Procópio. Você discutiu com a moça, que ela não decorou o papel, você arranjou uma inimizade. Foi a primeira vez que eu ouvi essa frase. Ele falou, Restife, pegou no meu braço, que gente baixinho, gostava de andar, pegar no braço da gente. Vou te contar uma coisa, só os imbecis não têm inimigos. E daí fomos lá para o Gigeto. Chego no Gigeto, nós tentamos, então estava o garçom nosso que cumpria, o Giovanni Bruno, que hoje tem um grande restaurante em São Paulo, era o nosso garçom, mocinho ainda, e ele falava italiano com o Procópio. O Procópio falava muito bem italiano, francês, até no mesmo, né? Então pedia tudo francês. O prato dele, ele já sabia, era espaguete al vongole e meio litro de Chianti. Mas o Procópio saía da mesa por diversas vezes e ia lá, abaixava atrás do balcão, lá no Gigeto, dava a volta e ia lá. E um dia eu acompanhei. Procópio, o que você está fazendo aí? Ele levantou do balcão e falou, Restife, o russo, quando toma sua vodka, festeja, comemora, mostra para o mundo. O francês, quando toma lá sua champanhe, mostra para o mundo. O italiano, sua graspa. O cubano, seu rum. Eu gosto de uma cachaçinha, tem que tomar escondido. Então amanhã está todos os jornais vão do Procópio bebendo cachaça. Os tempos passam, hoje em dia cachaça é uma bebida mundial. Eu quero saber, e você fez amigos também entre este grupo de teleteatro fixo da televisão Tupi ou só com os atores de teatro que você está citando? Não, fiz. Todo o pessoal da Tupi aqui, do teleteatro, todos eles, continuam meus amigos, o Lima, aliás, o saudoso Jaime Barcelos, nós montamos até depois uma companhia teatral junto, inauguramos um teatro lá em Santos e tudo, e todos eles continuam meus amigos até hoje, o Galon, o Você, a Vilminha, todo esse pessoal, Marli, todo o pessoal. A minha pergunta é pelo seguinte, você foi do teatro Mambembe para a televisão, mas o seu coração continuou sempre só no teatro? Não, eu tenho boas recordações, gosto, foi o início de tudo, do teatro, gosto não, mas meu coração ficou na televisão porque foi onde eu fiquei 12 anos, né, da minha vida. Voltemos um pouquinho a falar sobre Mazzaropi.
o programa Rancho Alegre, do Mazzaropi, onde você participou sempre, e também a Geni Prado. Vocês eram, assim, o núcleo básico desse Exatamente, programa? os três eram uma espécie de um trio, né? Conforme vai ver fotografias aí em revistas, em jornais, tal, desde a época. E a Geni Prado foi a mulher ideal do Mazzaropi, tanto que ela continuou no cinema, né? Trabalhou, fez com ele mais quase 20 filmes. E nós, a base ali éramos nós três. Então, a Soninha Grace, Marli Bueno e Araline, todos eram convidados ali, os rapazes, aqueles meninos lá, da época lá, atores e tudo, todos eram convidados, nós éramos fixos. O programa era feito assim, nós íamos para a casa dele lá, na véspera, bolávamos uma ideia, aí veio a censura no meio, queria que se apresentasse o programa antes. Mas o programa não é de improviso, não tem... Então a gente fazia a espinha do programa. Aqui você entra, faz meu sogro, aqui eu faço teu genro, aqui eu faço minha namorada, e aqui nós falamos sobre isso e tal. E o restante ia surgindo na hora. Isso também em filme? Não, no filme não, tem um script, aí tinha que acompanhar. O Mazzaropi sai fora do script muito no filme. O Mazzaropi era o que o Renato Aragão, na época, era o que o Renato Aragão é hoje? Eu tenho a impressão que um pouquinho melhor, né? A graça do Mazzaropi é inconfundível, né? Então já outro caipira, outro brasileiro, assim, para ser aquela característica. Você saberia me dizer quantos filmes fez o Mazzaropi? Ele fez na Veracruz 4, depois fez alguns no Rio, depois fez mais uns 20 na casa de 30 filmes, mais ou menos por aí. E ele teve a empresa dele? A empresa dele, exatamente. Depois os últimos filmes foi tudo a empresa dele. Ele dava trabalho para os colegas também? Exatamente. Dava trabalho. E a Geni Prado foi sempre a mulher do Mazzaropi nos filmes e nos programas de televisão? Exato. Foi sempre a Geni, fazia mulher e coisa, ele gostava muito da Geni, acompanhou tudo que ela precisou, inclusive o filho de criação de Mazzaropi, o Péricles, acompanhou mesmo depois da morte do Mazzaropi, ele acompanhou a Geni até os últimos dias. Eles tinham muita amizade, é coisa de irmão, assim, que o Mazzaropi representava para ela. Eu quero saber, João Restife, a sua participação como ator em vários outros programas nessa fase de televisão tupi. Ah, sim. Então vamos começar. Eu participava mais nos setores mais de comédias, mas também a Ludossura, por exemplo, com a Eva Vilma, eu participei algumas vezes lá quando precisava de um elemento a mais, às vezes até fazia o pai dela e tal, tem até fotografias aí com a Eva Vilma e tal, participou. A época das operetas que vieram para São Paulo, os irmãos Celestinos, nós fizemos lá 4 ou 5 meses aqui de opereta, de 15 em 15 dias uma opereta. Eu participei das operetas todas. Quer dizer que a televisão fazia operetas? Fez com os irmãos Celestino, Pedro Celestino, Vicente Celestino, João Celestino e Paulinho Celestino, que era filho do Pedro, e o Amadeu Celestino, eram os 4 irmãos. Você participava de tudo? Participei de tudo, porque eles eram meu amigo. E também de TV de vanguarda? TV de vanguarda, tudo isso. Desde o primeiro, a história de João Ninguém lá, o processo de João Ninguém, que foi o primeiro TV de vanguarda, eu estava lá com o Lima Duarte, ele fazendo lá, e o Walter Stuart fazendo o promotor ali, o acusador. Você então foi teleator importante também. Exatamente. Mas o teatro falava mais forte no seu coração. Foi. Você foi convidado pela Bibi Ferreira e foi para o Nordeste do Brasil? Foi, em 55. Quando é que foi isso? Foi em 55, a Bibi estava precisando de um ator, estava com a companhia, fez uns espetáculos com a gente aqui em São Paulo, no Teatro Segundas-Feiras, e como sabia que eu era ator e tudo, eu era muito amigo do Rossano, do Erval Rossano e tudo, eles me convidaram, eu falei, eu vou falar com a diretoria, se eles me cederem, eu vou. E aí eu conversei com o Cassiano e tudo, deixei já os teatros Segunda-feira tudo encaminhados, aí a Wanda Cosmos e o outro rapaz lá que trabalhava com ela, deram uma mão, nós fomos para o Nordeste, em 55. E em 56, a mesma coisa, pedi mais outra vez, mais outra licença, aí eu fui para Portugal. Ah, quer dizer que você também foi um ator internacional? Não sei, não diria assim. Me fale dessa sua fase em Portugal. Bom, Portugal foi o seguinte,
inaugurava-se a televisão portuguesa. Eles queriam levar alguns elementos daqui para fazer televisão lá, mas não havia um patrocínio para aguentar lá 10, 20 artistas para passar lá 2, 3 meses em Portugal. Então o que fizeram? Contrataram a companhia da Bibi para fazer temporada de teatro lá, seu Vasco Morgado, o empresário, e os atores iam fazer televisão como nós fizemos lá. Eu fiz muitos esquetes lá na televisão portuguesa, com o meu amigo, que até hoje é um grande ator lá, o Raul Solnado, de Portugal. E fizemos lá e acabamos ficando lá uns 8 ou 10 meses lá em Portugal fazendo teatro, rodamos todo Portugal inteirinho, Ilha da Madeira e todas as cidades, a divisa de Espanha, tudo que é por setor português. Íamos até para a África, depois aí entrou a Bibi, assinou um outro contrato e encerrou a carreira da companhia de teatro dela. E fizemos televisão, teatro, o teatro lá no fim da Avenida Liberdade, Monumental, um grande teatro, porque era o mais moderno que existia na época. Fizemos uma temporada muito bonita lá, e quando nós já estávamos saindo de lá, no fim do ano, no Natalzinho, ali, véspera do Natal, que eu entrei no navio para o Brasil, estava chegando a Maria de la Costa com a turminha dela lá, e eu estreado no mesmo teatro que nós fizemos. Fizemos uma temporada muito bonita lá. Voltando de Portugal, você continuou na TV Tupi. Continuei na TV Tupi. Ainda tomando conta do grande Teatro Tupi. Exatamente. E fazendo as suas participações em vários programas. Mas o teatro me parece que é aquele que lhe deu maiores oportunidades. Eu quero que você cite peças dessa época em que você participou. Não, então vamos citar, além das peças que eu participei das outras companhias, nessa altura, quando voltei de Portugal, mais ou menos em 58, nós montamos uma companhiazinha de comédias, eu e Jaime Barcelos. E a Maria Fernanda, depois ela não ficou, que teve problema, teve que voltar para o Rio, né? E montamos uma peça do Van Gogh, na época, né? Que é o Milor Fernandes, do tamanho de um defunto, e inauguramos um teatro lá em Santos. Eu, Jaime Barcelos, e outros artistas da época. E depois fizemos ela aqui no Teatrinho Oficina, em São Paulo, tamanho de fundo, e fizemos no Teatro Segunda-feira. O Cassiano falou: vocês estão fazendo espetáculo para cá, não fazem espetáculo aqui, trouxemos para cá, fizemos aqui do tamanho de fundo. Agora, personagens que eu fiz em teatro, eu me lembro assim, por exemplo, O Divórcio foi uma das grandes peças de sucesso da época da Bibi, porque se falava muito em divórcio e coisa, o deputado, nosso amigo, estava sempre lá no teatro, sempre acompanhando os negócios, a peça de divórcio, eu fazia. Isso é, exatamente. E nós fizemos essa peça com muito sucesso aqui e também lá fora, né? Eu fazia um personagem muito importante ali, que era o pai da Bibi, fazia muito bem maquiado e coisa, para fazer o tipo, na época eu era mocinho e coisa. Também outra peça que eu me lembro muito foi Pedacinho de Gente, é uma peça italiana de Dario Nicodemos. Fez então grandes papéis. Tive uns papéis médios, né? Mas tive, sem dúvida. Você sempre foi esta pessoa que se preocupa mais com os outros do que com você. Você cita sempre o Procópio, a Bibi. Então eu quero saber um pouco sobre a Bibi. Você a conheceu menina, novinha? Não, eu conheci ainda a mocinha aqui no Teatro Avenida, em São Paulo. Porque a Bibi é filha do Procópio. Filha do Procópio, exatamente. A Bibi, ela foi lançada no Rio de Janeiro, no Teatro de Comédia pelo pai. E depois da temporada vieram fazer em São Paulo, que era o Teatro Avenida, ali perto do Dom José de Barros, com São João, que é o Cinema Avenida, e transformaram em teatro na época. Bibi. Aí eu a conheci pessoalmente, ela tinha nessa época aí pouca idade, menina, eu também era meninão, que eu estava no meio artístico e tudo e tal, eu a conhecia, ali tinha 16, 17 anos ainda, menina, mas fazia papel de menor, de 15 anos dentro da história, eu a conheci pessoalmente. E depois, mais tarde, eu tive a oportunidade, então, de entrar em amizade, porque quando ela fez os teatros de revista do Rio, eu estava sempre lá no Rio, fazendo temporada e tudo, então fiz uma camaradagem, uma amizade com o irmão dele, o irmão dela, que era o Renato Restier, irmão por parte de pai só.
E ele estava sempre lá, muito meu amigo, então a gente ia sempre no final do espetáculo da Bibi lá, fiz amizade. Então quando eles vieram para São Paulo, ela não queria fazer televisão de jeito nenhum, mas fez uma camaradagem, por causa dessa amizade que eu tive com ela, então ela fez para a gente Teatro Tupi. Vamos falar agora de cinema. Você fez Rebelião em Vila Rica, você fez Dona Violante Miranda, e aí você participou ao lado de uma outra mulher que é assim um grande nome nacional. Quem é essa mulher? Dercy Gonçalves. É outra graça nacional, essa beleza que até hoje está aí dando show para todo o país. E você fez o que ao lado dela? A história de Abílio Pereira de Almeida se passa em 32, 33, nós nessa época da Revolução. E eu faço um soldado, que é a época a gente usava aquelas perneiras. Você está falando de um filme? Do filme, Dona Violante Miranda. Era uma peça de teatro que se transformou em filme. E no filme trabalhou Mauro Mendonça e Odete Lara também, que eu me lembro deles aí. Os demais, a Célia Coutinho e outros mais. E eu tive fiz um personagem importante aí, que o filme é uma história dividida em duas partes. 10 anos de São Paulo se passa num bordel. É a novela de hoje em dia, é aquilo lá, Dercy fazia a dona do bordel ali, depois vai para o interior, muda para o interior, casa-se e se torna mulher séria e começa a dar aulas aos políticos locais, que era o prefeito e tudo, então começa a ensinar como tem que conduzir a vida. Então uma mulher que vem do bordel com experiência de vida para ensinar os políticos brasileiros, que é o que se repete hoje em dia nas novelas. Você fez também O Cantor e o Milionário? Exatamente. Com ao lado do Anselmo Duarte. Eva Vilma, a cantora Marlene, eu fazia um delegado de polícia nesse filme aí. Quero saber, você trabalhou então com grandes nomes Sim. nacionais, Procópio, Bibi, Dercy, enfim, vários nomes muito grandes. Qual foi o mais trabalhoso com você? O colega mais difícil ou o chefe mais difícil? Eu não tenho onde falar não, porque é engraçado esse negócio de artista, é o seguinte, a gente, colega e amigo, um problema que eu sempre tratei todos do bem, são todos educados, decentes. O Sérgio Cardoso, que colega espetacular, fez muitas peças, ele com a Lídia Alice aqui no Teatro Segundas-Feiras comigo. Então todos eles eu não me lembro de nada que pudesse magoar, não tive um inimigo em teatro. E você é uma dessas testemunha, ouvida. Você se lembra bem o grupo que nós éramos na TV Tupi. Eu não me lembro de uma briga, ninguém, nunca chamou uma polícia para ninguém dentro de televisão. E no teatro a mesma coisa. O coleguismo eu tenho a impressão que está acima, porque o colega de teatro, ele pode ser milionário e o outro ser pobre. Ele é colega ali, iguala tudo. Então eu não tive problema nenhum. Voltemos então à televisão. Em 1960, você foi para a TV Excelsior? O caso fosse, não, eu fui para a TV Excelsior, mas não como contratado da TV Excelsior. A Bibi, o Edson Leite é muito meu amigo. Diretor da TV Excelsior. Exatamente, diretor e coisa. E o Edson precisava de alguém para fazer... Momentinho. O Edson Leite, como diretor, e o primeiro mandatário da TV Excelsior, era muito meu amigo, a gente, colega aí, nos conhecíamos bem, e ele precisava de alguém muito importante para apresentar um programa especial, semanal, na TV Excelsior. Era um grande programa de entrevistas, desses especiais todos. E daí lembrou-se da Bibi Ferreira. Como ele sabia que eu tinha estado com ela em Portugal e ela continuou lá, que é aquele contato que eu disse que ela assinou, ela estava lá em Portugal, vieram conversar comigo e eu dei os endereços direitinhos, mantiveram lá o contato e trouxeram a Bibi para o Brasil para fazer o Brasil 60. Então, ela era apresentadora. Exatamente. E eu então dava uma sustentação. Nessa altura eu já tinha sido nomeado para um cargo aí na Justiça do Trabalho, então a gente dava uma cobertura. Você emprego público. Exatamente, me nomearam aí, meu amigo Dr. Ranieri Mazili achou que eu devia ser funcionário, devia ter um cargo para o futuro, esse negócio de artista é muito bom, mas amanhã depois... Então ele me nomeou num cargo público federal. Também só fiquei 3 anos lá, depois vim para o cargo público estadual,
pagava mais. Eu também tenho meus interesses, né? Mas daí o Edson Leite pediu então que eu desse cobertura, que a Bibi tinha muita amizade, muita camaradagem comigo, mas ela morava no Rio. E sabe, a Bibi tem aquele medo de avião, então eu ia já buscar ela lá no trem, que ela vinha no trem Veracruz, já vinha para o Hotel Otto, e depois já ia para o programa lá, e eu dava muita cobertura. Ali, inclusive, naquela época mais ou menos, 61, 62, eu conheci o Jô Soares, foi lá fazer, veio do Rio para fazer um cachezinho no programa dela, naquela época ele fazia o rádio teatro, como é que é? O contra-regra de rádio teatro, rasgando papel para dizer que é fogueira, aquele negócio todo, muito engraçado naquela época. Molecão, assim, eu conheci o Jô Soares molecão naquela época, ainda fazia, foi a primeira vez que se apresentou em São Paulo. E em 62, ela inaugurou a parte teatral, que sabe, quem é de teatro nunca esquece. E aí começou com as peças e alguns papéis que eu fiz, ela pediu que eu fizesse. E daí nós inauguramos com o Pedacinho de Gente, o teatro da Bibi na Excelsior. E aí depois, quando terminou a peça, que veio o diretor lá de dentro, lá, vocês acabam de participar, é a primeira vez que se inaugura o videotape no Brasil. Eu nem sabia o que era aquilo. Eu perguntei, não, está tudo gravado e coisa. Ficaram até de me dar uma cópia, até hoje, mas nunca me deram essa cópia. Você se lembra como é que era a fita de videotape naquela época? Não deixaram a gente ver. Ele falou Você que nem viu? Não vi. Ela era grossa, um rolo enorme, é por isso que eles não te deram, porque foi era muito bonito. pesado. Depois você saiu completamente da televisão? Totalmente. Aí eu já estava como funcionário público, aí fiz mais uns cursozinhos, aí não sobrava mais tempo, tá? E daí fiquei no setor federal, na Justiça do Trabalho, 3 anos aqui na rua, ali perto do Lago do Aruxo, onde era ali a Justiça do Trabalho, e Rego Freitas. Aí o Homero Silva, nosso companheiro e amigo, foi para um cargo estadual aí. Ele foi como secretário de Estado da Telecomunicações do Estado de São Paulo. Como a gente tinha muita amizade, muita camaradagem aqui, toda vez que a gente precisou de mim, eu estava às horas dele, eu precisei dele também às horas, mandou me convidar para federar, porque precisava de um homem de confiança do lado dele, porque era o setor, precisava viajar muito, muita coisa, para lá, para cá, eu ainda era solteiro. Ele falou, Recife, eu quero você lá. Então pedi demissão lá e fui nomeado aqui já era o governador Sodré, onde fiquei até me aposentar. A Telecomunicações depois passou, eu fui para o CEAGESP por transferência e me aposentei lá. E encerrou a sua vida artística? Totalmente. Quero falar agora com você, homem, com você, pessoa, com você, criatura humana. Até agora falamos com você, artista. Quem é você, João Recife? Eu sou uma pessoa que tem um defeito básico. Eu não sei perdoar. Nasceu comigo, não sei. Se a pessoa me fizer uma coisa, eu tolero, sei tolerar. Uma vez, duas, na terceira, depois de eu rezar. Agora tenho, em contraposição a isto, eu tenho uma coisa. Eu sou amigo dos amigos. Se tu é meu amigo, pode contar comigo em qualquer circunstância que estou lá. É a qualidade, né? O defeito e a qualidade. E daí foi um rapaz que fui até os 40 anos solteirão ainda, lutando para lá, para cá, para cá, para lá. Fale de casamento. Aí veio o casamento. Conheci alguém de Taquaritinga, uma professora, com quem acabei me casando. Aliás, meu padrinho de casamento foi o Homero Silva, ele foi lá em Taquaritinga. Em que ano você se casou? Em 67. E está casado até hoje? Até hoje. Não consegui ainda mudar de mulher, né? Dinheiro não dá para mudar, então continuo com essa mesma. Nome da esposa? É Dagmar Aparecida Recife. Qual é a profissão dela? É professora e se aposentou ano passado como diretora de escola. Filhos teve? Sim. Aí houve o caso que nós lutamos muito os primeiros 3, 4 anos. Ela perdeu o filho. Aí o doutor Vicente Iso, esse grande médico aqui do servidor, eu me dava com o irmão dele, me apresentou lá, ele fez os exames, deu uma injeção só, falou, olha,
está aqui, vamos passar uma lua de mel lá. Ele sabia que eu ia muito lá pro lado da Ilha Bela, porque nós tínhamos lá as telefonias e coisas, e apartamentos que era da companhia, eu estava sempre fazendo inspeção por lá. Faço uma lua de mel que agora não vai perder mais. Perdemos 2 filhos. Minha mulher me perdeu 2 filhos. E aí nasceu minha primeira filha, Denise Restife, hoje formada pelo Mackenzie, administrador de empresa, com seu banco de palestrantes, com os mais importantes homens de palestras do Brasil, passo para no setor de economia, de Mensai, o Max e outros mais aí, todos passam por lá e ela vai muito bem. E a outra filha, 2 anos depois veio a outra filha, que é Isabela Restife, que está na odontologia e vai muito bem, felizmente. Então, não precisa do papai, o papai fez o que podia. Agora o problema é delas. Netos tem? Não, as 2 são solteiras. Vida, você fala em casar para minhas filhas, você arranja uma briga. E posso dizer, minhas filhas são belíssimas, são bonitas, não querem saber. E uma coisa, elas aprenderam com a mãe, e eu também sempre disse, nunca vão nas suas vidas depender de marido. A vida de hoje moderna, que eu já tinha aprendido, cada mulher tem que ter sua vida. Elas são independentes, vivem, ganham bem, ainda são mocinhas, né? 20 e tantos anos aí, 25, 26 anos aí, cada uma, né, são mocinhas. Dá tempo aí. Dá, não é. Mas você tem vontade de ser vovô? Mas é claro que eu tenho vontade. Por enquanto, lá em casa, a única coisa que tem lá de criança é criação de gatos, 2 gatos lá para aborrecer a paciência dia e noite lá dos gatos. Se você voltasse à televisão, você agora é um telespectador, trabalharia em qual programa? Não, aí talvez eu não, como ator já não atuaria mais, porque a gente não tem mais aquela facilidade de decorar. Ficaria numa administração, eu gosto muito de administrar, né? Na verdade, você nasceu para administrar atores. Isso, exatamente. O que eu fazia com as companhias de teatro era administrar aí no Rio, trazer as companhias, levava em São Paulo, fazer espetáculos. Empresariei muitos espetáculos em São Paulo, muitos artistas. Artistas, às vezes naquela época, que o teatro não estava dando bem dinheiro, eu pegava aí uma turminha aí, olha quantos anos, eu era um meninão ainda, era Paraguaçu, Mário Zan e tudo empresário, levava para o interior, fazer shows em cinemas e teatros e ganhava meu dinheiro. Eu sempre fui aí nessa parte, sempre... Você foi o bom. Administrar sempre eu soube. Deus, o que é para você, João Restife? Eu acho que é tudo, né? Eu acho que Deus é tudo. Sem Deus, nós não caminhamos. Eu considero tudo. A única coisa que às vezes eu fico aí da dúvida, porque aquele negócio não ficar em cima do muro, é a existência do outro lado. Até hoje eu não tenho certeza se temos ou não existência depois. Porque todos os animais ninguém tem. O único é o homem que tem alma e caminha para lá. Então aí entra uma dúvida, essa dúvida eu carrego comigo há anos. Eu não sei depois, mas Deus é respeito e venero. Sonhos que você ainda tem? Baseado nos filhos, né? Eu sonho com minhas filhas. Um sonho que está tornando realidade. Minhas filhas estão se encaminhando com 20 e poucos anos, vivendo a vidinha delas, independente do pai. Uma mora comigo, a outra já tem sua vida caminhando lá com seus escritórios. Então, meu sonho é que elas mantenham isso que elas têm agora. Não quero mais que isso que elas têm agora. É o meu sonho, está se realizando. Você é feliz? Totalmente feliz. Totalmente. Ok. Muito obrigada, João Restife, por esse depoimento que você acaba de dar para o Museu da Televisão Brasileira. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço.